paz do Senhor Jesus, povo de Deus, povo abençoado. Jesus abençoe a vida de vocês nesta noite. Glória a Deus por mais um dia, por mais uma noite, por mais uma palavra da parte de Deus. Que a palavra nesta noite venha falar aos nossos corações. Glória a Deus por mais um final de semana chegando, para a gente estar mais perto do Senhor, buscar mais dele, orar mais, jejuar mais, meditar mais na palavra, né? Ter mais a presença do Senhor em nossas vidas, ir para ele, colocar as nossas dificuldades, as nossas necessidades, colocar as nossas queixas nas mãos do Senhor, porque as mãos de Deus é grande, ele é poderoso, né? Para mudar uma situação na minha vida e na tua, para resolver um problema meu e seu, para entrar com cura na minha vida e na sua, para fazer um milagre nas nossas vidas. Deus é poderoso. Quando a gente vai para ele, quando a gente faz parte de Deus, quando a gente coloca as nossas vidas na mão dele, quando a gente confia nele, né? Ele opera em nós. Muitas vezes, meus irmãos, a gente sofre, né? Porque não quer ir para Deus. A gente tem que ir para Deus quantas vezes for necessário. Não podemos só ir para Deus quando estamos passando por aflições, passando por luta. Não podemos ir para Deus só quando a gente está, né? Quando algo na gente está doendo, né? Quando a gente está gritando ali por uma situação, precisando de Deus. Temos que precisar deste Deus todos os dias. Temos que ser dependente dele todo o tempo. Qualquer situação nas nossas vidas, temos que ir para Deus. Porque ele é Deus, ele resolve, ele faz o impossível acontecer. Ele entra na minha, na tua situação para nos dar vitória, né? Ele levanta o caído, ele dá força àquele que não tem. Ele alivia o fardo daquele que está pesado. Basta a gente ir para ele, basta a gente ser dependente dele, né? Basta a gente ter esse desejo no coração de servir a Deus, de buscar a Deus em tudo aquilo que a gente precisa. Deus está aí com as mãos estendidas para nós. O que está faltando que a gente ainda não foi para Deus em busca de algo? Se ele é aquele que nos ajuda, ele é aquele que zela por nós, que luta as nossas lutas. Hoje você deve ter passado por uma luta grande, mas maior na tua vida é o poder de Deus. Que luta é essa que tu não pode entregar nas mãos do Senhor? Que situação é essa que tu está passando que tu não pode ir para o joelho orar para Deus? Pedir uma solução, pedir para Ele entrar com providência naquilo que tu precisa? Qual é a dificuldade de tu entrar no teu quarto, fechar a porta e falar com Deus? Abrir teu coração para Ele, falar com Ele, derramar as tuas queixas nas mãos dele. A palavra de Deus disse lá em Isaías que a mão do Senhor não está encolhida, que não possa te ajudar. Por que tu ainda não foi para Deus? Qual é a tua dificuldade? Qual é o problema que tu enfrenta que Deus não possa resolver? Só depende de você. Você quer continuar carregando o fardo? Quer continuar sofrendo? Ou você quer que Deus resolva a tua situação? Mas você acha que para Deus te ajudar, Ele que vai até você? Você que tem que ir até a Ele. Quem precisa de Deus é nós, meus irmãos. Deus não precisa de nós. Nós que precisamos dEle. Ele tem poder para me ajudar, ajudar você. Ele tem poder para curar eu e você. Ele tem poder para operar em nós. Mas se a gente quiser este poder dele, se a gente depender dele, ele opera em nós. A palavra de Deus diz que muitos sofrem por falta de conhecimento. Se você buscar da parte de Deus, você não vai sofrer assim. Se você depender do poder de Deus, você não vai sentir como você está se sentindo. Se você depender do poder de Deus, o teu fardo se torna leve. Por que carregar uma carga que não é tua? Por que carregar um fardo que não é teu? Por acaso tu tem poder igual de Deus para resolver a tua situação? Tu aguenta? Se Deus não te der força, tu aguenta permanecer de pé?
Tu aguenta com essas lutas se Deus não estiver no controle? Não aguenta. Vá para Jesus, vá para Deus, se renda aos pés dele, se lamenta diante de Deus, coloca diante dele a tua situação. Deus não perde nenhuma guerra não, meus irmãos. Deus não perde nenhuma batalha não. Deus é general de guerra. Todas as batalhas ele vence por mim e por você. Glória a Deus. Oh, glórias. Que Jesus continue falando com cada um de nós nesta noite. Que a palavra dele venha falar aos nossos corações, aos nossos pensamentos. Glória a Deus. Que a gente venha ser mais dependente deste Deus. Eu falo, ai de mim se não fosse esse Deus. O que seria de mim se não fosse esse Deus? As lutas é grande, mas Deus é maior na minha vida. Eu não deixo, seja lá qual for a luta, me vencer. Porque eu tenho um Deus que vence todas as lutas na minha vida. Quando eu entrego a minha situação nas mãos dele, quando eu entrego a luta que eu não aguento, que eu não suporto nas mãos dele, ele vem e faz por mim. Ele vem e me ajuda. Porque Deus, ele entra no impossível da minha vida e da sua. Mas basta a gente querer que ele faça parte de nós. Senão a gente vai ficar do mesmo jeito, sofrendo, sentindo as coisas, pelejando, passando por aflições, passando por peleja, passando por dor. Por que não se entrega a Jesus? Por que não chega diante dele e lança tudo aquilo que está te oprimindo? Tudo aquilo que está te incomodando? Oh, glórias! Aleluias! Amém, meus irmãos? Glória a Deus! A palavra de Deus hoje, nesta noite, é um Salmo 54, aonde Davi roga a Deus, né, que salve dos seus inimigos. Oh, glórias! Deus é tua justiça. Qualquer situação que tu colocar nas mãos dele, ele vai pelejar por você. Ele vai te dar causa ganha. Ele vai te dar vitória. Tenha força nesta noite. Vá buscar a tua força em Deus. Oh, glórias! E o Salmo diz assim: salve-me, ó Deus, pelo teu nome. Faz-me justiça pelo teu poder. Oh, glórias! E Deus ouve a minha oração. Inclina os teus ouvidos às palavras da minha boca. Tu já foi para Deus hoje? Tu já abriu tua boca hoje diante de Deus? Tu já falou com Ele hoje? Como servo, como filho, como filho de Deus? Tu já colocou tua situação hoje nas mãos do Senhor? O que tu passou hoje, o que tu sentiu hoje? Você chegou perante a Deus e derramou diante dele? Apresentou a tua luta, a tua situação, as tuas fraquezas, as tuas tribulações? Tu já suplicou a Deus hoje para ouvir a tua oração? Tu já clamou hoje perante a Deus? Tu foi hoje para os pés do Senhor? O que é que tu fez hoje? O que é que tu pediu a Deus hoje? O que é que tu falou com Deus hoje? Tu já teve aquele papo de servo e de serva, de filho e de filha com Deus? Ele salva, ele tem poder, ele opera, ele cura. O que é que você está esperando mais da parte de Deus? Que Deus vai até você? Ele só vai até você se você for até a Ele. Se você não deixar Ele entrar na tua vida, operar aí em tua vida, você vai continuar do mesmo jeito que você está. Aqui o Salmo diz: ó Deus, ouve a minha oração, inclina os teus ouvidos às palavras da minha boca. Deus, ele ouve, meu irmão. Qualquer momento que tu for para Deus, ele te ouve. O que sair da tua boca, tanto por bem ou por mal, Deus está te escutando.
Deus está te ouvindo. Deus ouve a sua súplica. Suplique a Ele nesta noite. Chore nos pés do Senhor. Peça a Deus aquilo que tu precisa, aquilo que tu necessita para a tua vida. Clame a este Deus. Para de sofrer. Deus é um Deus que pode todas as coisas. Deus é um Deus ajudador. Eu tenho certeza, se todo dia tu for para Deus, colocar a tua situação nas mãos dele, orar a ele, clamar a ele, pedir a ele, ele vai te atender, ele vai cumprir, ele vai fazer aquilo que você está pedindo da parte dele. Geralmente a gente, quando vai para Deus, né? Quando a gente suplica tanto a Deus pela uma situação, é porque a gente não está aguentando mais, porque a gente não está suportando mais, porque está doendo muito, né? Porque a carga está pesada, o fardo está pesado, as tribulações estão grandes, as lutas estão grandes, elas não cessam. Mas se tu permanecer calado, Deus não vai entrar com providência. Deus só ouve quem abre a boca e fala com ele. Deus só estende a mão para aquele que vai a ele, que vai pedir a ele por misericórdia, pedir a ele por compaixão, pedir a ele ajuda, pedir a ele socorro. Ele fala que ele é o teu socorro bem presente até na hora da tribulação. E mesmo você atribulado, mesmo você perturbado, mesmo você necessitado, você não vai para Deus buscar por Ele, para a tua vida. Você prefere estar passando pelas mesmas lutas, passando pelas mesmas coisas todo dia, do que confiar em Deus, se render aos pés dEle, clamar a Ele, suplicar a Ele por aquilo que tu quer. Jesus disse que não ia ser fácil para ninguém, mas se perseverar até o fim, a gente consegue sim. Se a gente perseverar até o fim, não desistir no meio do caminho, não fraquejar, não esmorecer diante das lutas, diante das pelejas, diante das afrontas. Se a gente perseverar, a gente vence cada luta que vem para nós, porque a gente está colocando Deus na direção, estamos colocando Deus no controle de tudo, estamos botando Deus na nossa frente, naquilo que a gente não pode fazer, naquilo que a gente não consegue, naquilo que é impossível para nós. Temos um Deus poderoso. Você já experimentou este poder? Você já tentou falar com Deus da tua situação? Você já desceu o teu joelho às madrugadas para falar com Deus? Eu falo às madrugadas porque é um momento que a gente está tudo calmo, tudo quieto. Não tem ninguém para nos incomodar a orar, buscar mais. Se renda aos pés do Senhor. Não tem, meu irmão, uma situação, uma luta que a gente chega perante a Deus e coloca nas mãos dele, que ele não faça. Deus faz sim. Meu irmão, se não fosse Deus na minha vida, se não fosse a minha perseverança nele, eu já estaria morta, eu não estaria mais aqui, falando com vocês de Deus. Eu já passei por coisa que só eu e Deus que sabe. Não foi fácil, não é fácil para ninguém. Se tu pensa que tua luta é maior do que a minha luta é maior do que a tua, cada um tem uma luta diferente, mas temos luta sim. Esse é o mundo que a gente vive, mas se a gente não se apegar a Deus, a gente morre. Se a gente não buscar deste Deus, a gente não aguenta. Se a gente não se inclinar para a face de Deus, pedir misericórdia, a gente não suporta. São muitas tribulações, são muitas afrontas,
são muitas perturbações nas nossas vidas. Mas se a gente perseverar em Deus, buscar força nele, ânimo nele, coragem nele, a gente vence. Cada luta que venha para nós, a gente tem que passar de cabeça erguida. É como diz o louvor, passando pelas provas, dando glória a Deus. Quer dizer, na hora que você mais precisa deste Deus, na hora que você precisa mais buscar da parte dele, você esmorece. Você deixa a luta te matar, te derrubar, deixa a luta te vencer. Não existe luta maior do que o nosso Deus, o Deus que servimos. Mas se você é aquele que quer levar tudo nas caixas dos peitos, levar tudo na força do braço, tu não vai conseguir, tu não vai vencer. Coloca Deus na direção da tua vida. Coloca Deus nessa situação aí que tu não está conseguindo, você sozinho. Busca de Deus, clama a Ele, suplica a Ele, Ele vai te ajudar. A palavra de Deus diz, na palavra lá em Isaías, Deus diz que Ele não está com as mãos dele encolhidas, que não possa nos ajudar. Deus diz que os ouvidos dele não estão tampados, que não possa nos ouvir. Então ele está dizendo para nós que a gente pode ir para ele todo o tempo, toda hora, todo instante, falar com ele, meus irmãos. Não podemos enfrentar lutas sozinhos. Se Deus não estiver na direção, a gente não aguenta, a gente não suporta. Então vá para Deus. Porque é o que o Salmo Davi pede a Deus, roga a Deus, que salve dos seus inimigos. Qual é o inimigo da tua alma? Qual é o inimigo da tua vida? É uma perturbação? É alguém te afrontando? É alguém te atribulando? É alguém tentando tirar a tua paz? É uma coisa que chega um com palavra ao contrário fala, mas aqui diz: fazei-me justiça pelo teu poder. Deus tem poder para acessar as perturbações, as afrontas, as lutas, né, as fraquezas. Deus tem poder. Não fica na vida do servo, qualquer luta que seja, qualquer enfermidade que seja, qualquer tribulação que seja, não fica por muito tempo na vida de quem ora, na vida de quem busca Deus, na vida de quem tem uma vida com Deus. Muitas vezes Deus permite algo nas nossas vidas para ver se a gente tem fé mesmo. Muitas vezes a gente passa por certas coisas que Deus deixa para ver se a gente tem fé nele mesmo, para ver se a gente vai suportar mesmo. Tu acha que Deus vai te dar uma luta que tu não possa aguentar? Não. Se tu é uma mulher que ora, um homem que ora, Deus só vai te dar o que tu suporta. Ele não vai te dar nada além daquilo que tu aguente. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe até onde tu aguenta, até onde tu suporta. É por isso que ele permite coisas nas nossas vidas. Porque ele quer que a gente vá para ele. Ele quer que a gente tenha uma vida com ele. Ele quer que a gente creia nele. Ele quer que a gente confia nele. Ainda que as coisas sejam difíceis. Ainda que as coisas sejam assim para a gente difícil. Ainda assim que dói. Ainda assim que machuca. Ainda assim que nos entristeça com situações, mas a gente tem que permanecer em Deus, porque Ele sabe de todas as coisas. Tudo na nossas vidas é por permissão de Deus. Nada acontece por acaso. Nada é em vão. Se a gente serve a Deus, se a gente crê nele, se busca dele, tudo que a gente passa nas nossas vidas, que acontece nas nossas vidas, é por permissão dele. Ele permite para que a gente vá buscar mais a ele, para que a gente venha ser mais dependente dele. Como é que está a tua dependência com Deus? Como é que está a tua busca com Deus? Por que esta peleja nunca acaba? Por que essa peleja permanece? Porque as lutas na tua vida nunca é cessada.
Como é que tu tem buscado a Deus? Como é que tu tem crido neste poder? Como é que tu tem orado ao Senhor? Tu tem perseverado? Tu tem feito, demonstrado a Deus a tua fé nele? Você tem mostrado para Deus que você crê? Você tem orado a Ele pela tua situação? Eu sinto lhe dizer, se você não buscar, se você não perseverar, se não entregar a Deus tudo aquilo que está te incomodando, tudo aquilo que está te entristecendo, tudo aquilo que está te atribulando, você vai permanecer do mesmo jeito. Você pensa, meus irmãos, que a gente veio para este mundo, a gente passou a servir a Deus, fazer igual uma pregadora, achando que tudo era mamão com açúcar? Não, não, não. Temos luta, temos sim, faz parte das nossas vidas como servo de Deus. Mas Deus está aí para nos ajudar, para nos socorrer, né? Para nos dar vitória. A gente não vence as lutas se a gente não orar, não buscar do Senhor, né? Rá de mim se eu não vivesse em oração. Rá de mim se eu não buscasse este Deus. Rá de mim se não descesse todas as madrugadas. Rá de mim se não consagrasse com o Senhor, castigasse um pouco esta carne. Ai de mim. Se eu que oro, eu que jejum, eu que busco, e dessas madrugadas, que tenho uma vida com Deus, eu já sofro coisas que você nem imagina. Imagine quem não tem uma vida de oração, que está aí a Deus dará. A qualquer momento o inimigo pode passar uma rasteira, a qualquer momento o inimigo pode jogar no chão, porque não está revestido de Deus, não ora, não busca e sofre. E muitas vezes Deus deixa, porque não quer nada com Deus, né? É por isso que eu falo, não adianta a gente dizer que tem fé, não adianta a gente dizer que fala com Deus, que ora, mas se não tiver uma vida de verdade com Ele, né? Se não praticar o que está na palavra, oh meu Deus, nada adianta. Para a gente ver as coisas de Deus acontecendo nas nossas vidas, temos que praticar a palavra de Deus. Não adianta só falar. Porque se você não tem uma vida com Deus, é peleja hoje, é peleja amanhã, é cai daqui, levanta dali, né? E você fica vulnerável, porque você não tem uma vida com Deus. A qualquer momento você pode cair. E quando cai para levantar é difícil. Muitas vezes tem irmão aqui, tem servo do Senhor aqui, que ainda está de pé, porque Deus é misericordioso. Porque tem irmão que ora por ele. Tem irmão que intercede por eles. Mas ainda assim que a gente ore por um pelos outros, precisamos ter nossa vida com Deus, verdadeiramente. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, que Deus continue cuidando de vocês. Que Deus continue tendo misericórdia de cada um de nós. Que a gente possa ser mais dependente de Deus. Que a gente possa buscar mais dEle. Que a gente possa ter mais dEle. Que a gente possa ver o cuidado de Deus nas nossas vidas. Que a gente possa ver a mão de Deus nos sustentando todos os dias. Que a gente possa sentir e ver o operar de Deus naquilo que a gente coloca nas mãos dEle, naquilo que a gente fala com Ele. Mas para isso a gente tem que ter fé, viver, praticar o que Deus manda através da palavra. Não adianta você falar só da boca para fora. Eu quero Deus, eu quero servir a Deus, eu já sirvo a Deus, mas não pratica a palavra, não pratica as coisas de Deus. Não adianta, se você não tiver uma vida com Deus, não adianta.
Você vai permanecer do mesmo jeito. Então clame este Deus. Ele é poderoso. Ele é poderoso para te mudar agora mesmo, se você quiser. Ele é poderoso para entrar na tua situação aí, te levantar agora mesmo. Ele é poderoso para te dar ânimo agora mesmo, para cessar com as tribulações agora mesmo. Mas você precisa de Deus, você precisa ir para Ele. Você precisa clamar deste poder. Você precisa falar com Deus, ter intimidade com Ele, clamar a Ele pelas tuas necessidades. Que Deus te ouve, Deus te escuta. Deus só está esperando você ir para Ele, clamar a Ele. Deus quer relacionamento com os filhos, com os servos. Como é que você quer servir a Deus sem conhecer quem Ele é? Sem sentir, sem ver o trabalhar dele na tua vida. Aí quando não acontece algo, você fala, eu oro tanto, Deus não faz, eu peço, Deus não faz. Temos que crer neste poder, para que a gente veja o poder dele operar nas nossas vidas. Meu irmão, se eu não crisse neste Deus, meu Deus, o que seria de mim? Tudo que eu faço, meus irmãos, é pela fé. Tudo que eu coloco nas mãos de Deus é pela fé. Tudo que eu oro a Deus, apresento a Deus é pela fé, já crendo que Deus já fez. Glória a Deus. Aleluias. Eu vou contar algo para vocês aqui. Ano passado, isso já vai fazer quase uns 2 anos. Começou a sair umas manchas escuras nas minhas axilas. Saía bolhas, cheia de água, tipo um pus. Aquilo ardia, me incomodava, né? E eu não sabia o que era. Eu fui no médico, sim. Mas antes de ir no médico, eu chegava todo dia no espelho e apresentava a Deus. Falava, Senhor, eu sei que tu cura. Eu não sei o que é, mas o Senhor sabe. Se é alguma enfermidade que eu não conheço, o Senhor me cura. Porque eu sou curada, o Senhor já levou as minhas enfermidades, o Senhor já morreu por mim. Então eu creio que eu não tenho enfermidade nenhuma. Já fui declarando, meus irmãos, diante de Deus, apresentando ali toda vez que eu tomava banho, eu apresentava diante de Deus, a chegar no espelho, eu levantava meu braço e apresentava aquela situação ali a Deus. Passei vários remédios, as manchas apareciam, sumia de novo, aparecia. Quando eu comecei a orar a Deus, a apresentar a Deus, as bolhas sumiu. As bolhas não apareceu mais. Meu irmão, eu não sabia o que era, eu não sei o que era. Então eu não poderia aceitar aquilo, ainda que fosse algo simples, normal. Mas eu não vou dizer que é tão normal você estar com algo no seu corpo que não é de costume você ter. Então eu não aceitei, eu não aceito nada no meu corpo, né, que não provém de Deus, que eu vejo que ali não faz parte da minha vida, da minha saúde. Porque eu declaro todos os dias no nome de Jesus que eu sou curada. Eu sou curada pelas mãos de Jesus. Jesus levou todas as minhas enfermidades e eu não aceito enfermidade nenhuma no meu corpo. Ainda que seja uma dor na unha, eu não aceito, porque eu não suporto sentir dor. E eu declarava todos os dias, apresentava a Deus ali olhando para o espelho. Os caroços sumiu, não apareceu nenhum mais, para a glória de Deus. Como ficou as manchas, eu fui no médico, mas já fui dizendo a Deus, determinando. Eu não tenho nada, eu sou curada. Eu só vou no médico para ela passar uma pomada para clarear. Porque eu sou curada. Porque Deus é o médico dos médicos. Antes do médico fazer a cirurgia, Deus já é o cirurgião. Deus fez os médicos, glória a Deus, estudou, sim,
Porque imagine se a gente deixasse tudo para Deus, imagine se fosse tudo para Deus. Deus deu sabedoria, Deus deu sabedoria ao médico, né? Então a gente também tem que ir, porque se a gente não for, também ignorância da nossa parte. Mas antes de qualquer situação das nossas vidas que a gente tem, que passa a ter, a gente primeiro tem que falar com Deus, porque Ele é o Deus, Ele é o médico dos médicos, Ele é o Deus do impossível. E eu fui no médico a semana passada. Quando chegou lá, a médica disse que ali era uma bobagem, que eu não tinha nada, não me preocupar. Não era nada. Passou uma pomada só para clarear, porque ficou as manchas escuras. Então, meu irmão, eu poderia, né, não falar nada com Deus, aceitar aquilo ali. Aquilo ali poderia ser algo assim até mais grave. Eu não sabia, eu não sou médico, eu não entendo. Mas para honra e glória de Deus, a médica disse que aquilo ali não é nada. É uma bobagemzinha, uma mancha escura. Simplesmente passou uma pomadinha para clarear e pronto. E eu glorifiquei a Deus porque antes de eu ir, eu tinha falado para Deus que eu não tinha nada. Talvez se eu não glorificasse, talvez se eu não apresentasse a Deus aquela situação, talvez se eu não tivesse falado para Deus, talvez chegasse lá, ela ia dizer que era isso, que era aquilo, mas não, ela foi bem clara. Senhora, não tem nada, isso não é fungos, isso não é bactéria, isso não é nada. Glória a Deus. É o Deus que a gente serve. É qualquer coisa que aparecer nas nossas vidas, na nossa situação, qualquer situação que venha para nós, temos que primeiramente ir para Deus, chegar diante dele e declarar a nossa vitória, o nosso milagre, a nossa cura. Não importe a dor, não importe o tamanho da dor, não importe o tamanho da enfermidade, não importa o tamanho da tua luta, não importa a tua fraqueza, não importa qualquer situação que tu esteja vivendo ou passando, mas que tu seja dependente de Deus. Eu sou dependente de Deus. Tudo que eu faço é com Deus na direção. E glória a Deus, Ele sempre está me guiando, Ele sempre está me orientando, Ele sempre está me direcionando as coisas. Quando a gente tem uma direção de Deus, a gente não tropeça. Quando a gente bota Deus na direção, a gente não se cega, porque Deus não deixa. Glória a Deus. Amém? A palavra nesta noite falou teu coração. Deus falou contigo através da palavra. A palavra nesta noite foi resposta para aquilo que tu estava buscando. A partir desta palavra de hoje, tu vai buscar mais de Deus, tu vai crer mais nesse poder. A partir dessa palavra de hoje, tu vai tomar posse dela e vai praticar, botar ela em prática, para que tu veja o mover de Deus na tua vida, para que tu veja o operar de Deus na tua vida. Glória a Deus. Eu creio que depois desta palavra aqui, tu vai se levantar, porque Deus tem poder. Se você for para Ele, pode ter certeza que uma mudança você vai ter na tua vida. Se você hoje descer o teu joelho, clamando a Deus por isso que tu tá passando, tá sentindo, pode ter certeza que amanhã de manhã tu vai ser outro, tu vai ser outra. Tu vai dormir e vai acordar de outro jeito, de outra forma. Mas basta você querer. Deus não vai te incomodar. Deus não vai te futucar para tu ir descer teu joelho. Deus não vai te chamar. Deus, Ele quer que você tome uma atitude. Deus quer que você tenha vontade própria para ir buscar a Ele. Deus incomoda quando o filho já tem hábito de fazer isso, quando já tem hábito de buscar a Ele, de orar nas madrugadas, no dia que não acorda, Deus vai e incomoda.
Deus incomoda assim, acorda para poder descer. Mas quando você não tem, você vai hoje, você vai amanhã, amanhã você não vai, depois você não vai, nem adianta. Então se movimente, reaja para Deus agir. Amém? Jesus abençoe a tua vida, a tua noite, o teu final de semana. Que seja assim um final de semana abençoado. Eu falo para vocês, é mais um final de semana para estar mais próximo de Deus, buscar mais de Deus. Mas temos que buscar a Deus todo dia, todo tempo, toda hora. Não podemos viver nenhum instante sem Deus. Mas é porque no final de semana a gente está em casa, às vezes a gente não trabalha, tem mais tempo de se dedicar, né? De passar mais tempo orando, louvando ao Senhor, né? Falando com Ele, né? Meditando mais na palavra. Mas Deus, a gente tem que ter uma vida com Ele constantemente. Não podemos parar com a vida com Deus. Deus não para de cuidar de nós. Deus não para de nos sustentar. Deus não para de estar nos observando. Deus não para de nos dar livramento. Porque a gente só vai para Ele de vez em quando. Porque a gente só vai para Ele quando temos tempo, quando conseguimos, não ter mais nada para fazer, não. Deus é seu preferencial. Acordou é Deus, dormiu é Deus, deitou é Deus, está de pé é Deus. Porque se Ele não dorme para cuidar de você, porque você vai dormir para depois buscar a Ele? Amém? Glória a Deus. Jesus abençoe.